Sim, chegamos. E aí, como é que tá você? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Sexta-feira. Sim, mais um dia. Estamos aqui no Devocional Firmes e Fortes. Vamos concluir essa semana sem concluir o Devocional, porque na segunda-feira vamos dar continuidade à nossa profundidade, o nosso Devocional Reis e Sacerdotes. É a primeira vez que você está aqui? Um beijo, que bom que você está aqui. Deus lhe trouxe aqui porque tem uma palavra para você hoje. Sem miticismo nenhum. Eu creio que Deus trouxe você aqui porque tem algo que Ele quer fazer na sua vida. E Ele lhe trouxe aqui porque tem uma instrução que Ele vai usar a minha vida. Eu não sou melhor do que você em nada. Talvez eu seja até pior, mas Deus usa quem Ele quer, como Ele quiser, na hora que Ele quiser. Amém? Então, seja muito bem-vindo. Esse é o canal de bênção, é o meu canal, é só para compartilhar a palavra de Deus, só para trazer para você um entendimento do que Deus espera de nós, dia e noite, em todos os momentos. Estamos no Devocional Reis e Sacerdotes, é um devocional que desde a segunda-feira estamos falando sobre o comportamento de um rei, de um sacerdote dentro da sua casa. Saiba que a nossa casa é o nosso reino, o pai, o marido é o rei, a esposa, a rainha, os filhos são príncipes, e todos nós temos comportamentos que Deus espera de nós. Eu quero convidar você a louvar e adorar o Senhor comigo nessa canção. Vamos preparar o ambiente, porque o devocional hoje promete. Você está preparado? Você tem preparado? Deus tem muito para falar com você. Vamos adorar o Pai? Vamos lá. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti.
Opa, glória a Deus, amém? O louvor cortou no meio ali do nada, mas enfim. Vamos orar, você aceita orar comigo? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui e eu creio que você também está sentindo aí. Vamos orar, feche seus olhos, Deus. Coroamos a Ti nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde. Deus, que o Senhor tenha liberdade em nossas vidas, conduza nossos passos, nos leve, ó Deus, a seus caminhos, Pai. Que a Tua mão e a Tua graça nos conduza e que nunca nos deixe só, meu Pai, pois sozinhos somos errôneos, fracos, pequenos, mas com o nosso Rei todas as coisas serão possíveis. Ó Pai, nos encontre e nos abrace todos os dias, em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Você está bem nesse dia? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida. O devocional de hoje, eu quero falar sobre um tema polêmico, difícil de se falar, mas importante. Hoje em dia, a gente vive uma geração que não tem sido preparada para perder. Mas você já reparou que a gente mais perde do que ganha? Você já reparou que são mais os dias de aflição do que os dias de alegria? Você já reparou que nós temos mais lutas do que bonância? São mais tempestades do que tranquilidades. Só que a nossa geração, e eu não falo só de filhos, eu falo também de esposas, não têm sido preparadas para esses momentos. Esposas que os maridos colocam numa bolha, sabe, que tudo tá dando certo. Sendo que fora daquela bolha a tempestade está instalada. O pânico e o caos está acontecendo, mas a esposa dentro da bolha e os filhos dentro da bolha acreditam piamente que está tudo bem. Irmãos, eu quero falar hoje sobre preparação para o dia mau. Ninguém quer falar sobre isso. Parece que as pessoas fogem do dia mau e fingem que ele não vai acontecer. Deixa eu te contar uma coisa. Ele vai acontecer. Ele vai chegar. Vai chegar o dia em que você vai chorar. Por algum motivo. Algo vai sair do seu controle em algum momento. E você tem que estar preparado para isso. Sabe, marido, jamais, escuta o que eu vou te falar agora, jamais omita da sua esposa quando algo não vai bem. Esposas, jamais explodam com seu marido porque algo não vai bem. Muito pelo contrário, sentem e tentem juntos chegarem a uma conclusão, a uma solução prática para o problema. No momento do problema, tende-se a procurar um culpado. Olha que perigo. A culpa é sua porque você fez isso, a culpa é sua porque você deixou de fazer aquilo. Mas ao invés disso, o melhor seria unir forças para solucionar o problema. E depois do problema solucionado, agora sentamos e conversamos para entender por que o problema aconteceu. Marido, rei, toda vez que você expõe a sua esposa a uma dificuldade que tem se apresentado, você está dando a oportunidade a ela de amadurecer, de crescer. Pois o ouro é provado no fogo. Um ferro afia outro ferro. A dificuldade traz o crescimento. E eu quero falar um pouco sobre Davi. E eu vou trazer um texto que fala um pouco sobre essa preparação que Davi teve com Salomão. Davi, sendo o maior rei de Israel, Davi, ele tinha inúmeras atribuições. Davi, ele foi um cara que ele deixou para o filho dele
todo o ouro e toda a prata e o projeto pronto, tudo o que precisava para a construção do templo de Deus. Davi deixou um tabernáculo com oração, 24 horas de adoração ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Davi morreu farto de dias, com um sucessor formado. Olha só, Davi formou um sucessor e sem nenhum inimigo vivo. Agora, como Davi preparou Salomão e a sua casa para viver o que viria? Porque o maior problema de você ser filho de um cara bem-sucedido é que em algum momento você vai ter que deixar de ser filho e ser o cara bem-sucedido. E a comparação sempre vai ser muito óbvia. Seu pai era Davi. Você não pode ser menos que ele, porque seu pai fez isso, seu pai realizou aquilo, seu pai construiu tal coisa, seu pai fez tal coisa. E se você for menos do que seu pai, mesmo que seja uma posição de sucesso, será uma posição de fracasso? Mas Salomão estava pronto. Sabe por quê? Provérbios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha só, aqui sabemos que Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão. Então Salomão agora vai falar de algo que ele aprendeu com o pai dele. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhe é oferecido é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Salomão vai começar a falar o que ele aprendeu com o pai dele. Olha só. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras e nem dela se afaste. Com toda a dificuldade da vida, com toda a dor, com toda a luta, com todo enfado, com todas as guerras, Davi tinha tempo para ensinar ao filho dele o caminho certo, a se andar. Davi reservava tempo para transmitir para o filho dele o que ele aprendeu. Aprendeu com a palavra de Deus. Aprendeu com as dificuldades da vida. Aprendeu com as lutas que ele venceu. Ei, irmão, Davi talvez não ficava inibindo, bloqueando, colocando Salomão numa bolha de príncipe, numa bolha ao qual ele não tinha obrigações, só tinha direitos, numa bolha ao qual você não precisa fazer nada, que tudo vai dar certo. Ei, irmão, Davi não colocava Salomão nessa posição, porque senão ele não seria um bom rei. Irmãos, um médico que sai da faculdade não está pronto para operar sozinho, sem um médico experiente do lado dele. As coisas da vida, irmão, a faculdade é importante, ler livros é importante, estudar é importante, mas o seu filho, a sua esposa, só é provado no fogo. É na hora da dificuldade, é na hora que surge o problema, é na hora que surge a situação, que aqui é o momento de ensinar, ajudar e orientar. E é sua responsabilidade reservar tempo para isso. Tem gente que paga, tem maridos, tem reis que pagam as melhores escolas para seus filhos, mas nunca reservam um dia para que eles conversem e estejam juntos. Paga a melhor faculdade de administração para o filho, para ele administrar a empresa, mas não deixa ele administrar nenhum dia. Como que um cara vai administrar bem aquilo que ele nunca administrou? Só vai administrar, só vai tomar uma decisão importante no dia que o pai morrer.
Existem atribuições na sua casa que é da sua esposa. E é ela que tem que decidir. É responsabilidade dela. E você não tem que tomar esse papel. Existem coisas dentro da sua casa que é papel da sua esposa. Eu já falei durante a semana, mas na lei judaica, a mãe era responsável do nascimento aos 12 anos a impregnar todos os valores, princípios morais nos filhos. Claro que o marido também ajudava, mas a principal obrigação dela era essa. E quando o filho completava 12 anos, 11 para 12 anos, tinha um bar mitzvah, que era a celebração do bom trabalho feito pela esposa, onde o filho ia demonstrar uma habilidade natural e ia demonstrar que ele agora era um homem, porque no judaísmo não tem, naquela época e até hoje não tem a pré-adolescência, adolescência não tem, parte de criança para adulto. E quando o filho faz 12 anos, a partir daquele momento, o pai pega aquela criança e vai lhe ensinar um ofício profissional. Tem coisas que é para sua esposa fazer e você está fazendo. Tem coisas que é para seu marido fazer e você está fazendo. Ah, mas ele é irresponsável porque ele foi criado errado pela mãe dele. Você devia ter pensado nisso antes de se casar com ele. Agora que você se casou com ele, você vai ter que ajudar ele a entender como é a vida. Esposa, prepara seu marido para a vida. Marido, prepara sua esposa para a vida. Não coloca sua esposa, seu filho, não coloca seu marido e seus filhos numa bolha. Deixa que seus filhos vejam quais são as dificuldades do mundo. Porque quando chegar lá na frente, irmãos, aqui é Salomão já com os filhos dele. Quando os seus filhos chegar lá na frente, eles vão falar que você ensinou a eles ou que você nunca ensinou nada a eles. Porque vivemos uma geração de filhos que são criados numa bolha e quando eles descobrem o que é o mundo, eles ficam chateados, vou usar um termo bem suave para não estragar aqui. Chateado com os pais por nunca ter mostrado o que era o mundo a eles. Eles achavam que o mundo era aquele lugar perfeito, cor-de-rosa, onde eles viviam, que dormiam às 3 da manhã, acordavam 1 da tarde, não lavavam um prato, não lavavam a roupa, não fazia nada e tudo sempre dava certo. A internet nunca faltava, o Netflix estava sempre em dias. A série nova estava sempre disponível. E quando eles descobriram que o mundo não é assim, eles ficam chocados. E no fundo, decepcionados. E sempre se perguntando, por que meu pai nunca me preparou para isso? Por que minha mãe nunca me ensinou isso? Mamãe, você tem que ensinar a filhinha a ser esposa. Desde pequena. Ah, isso, como é que você fala isso? Eu vou pegar minha filha de 10 anos, vou ensinar ela a ser esposa, claro. Entregue responsabilidade de esposa para ela. Isso não mata. Eu tinha 8 para 9 anos e eu tinha responsabilidades na minha casa. Todo final de semana eu tinha que acordar, lavar meu tênis, lavar minha calça, lavar o banheiro, arrumar meu quarto, arrumar meu guarda-roupa. Eu podia não fazer da melhor forma possível. Minha mãe podia lá dar um toque final, mas eu tinha responsabilidades. O que é que impede sua filhinha, seu filhinho de levantar e arrumar a cama todo dia? O que é que impede seu filhinho, sua filhinha de arrumar a cama que dorme, arrumar o quarto que dorme, lavar o sapato que usa para ir para a escolinha? O que é que impede seu filhinho, sua filhinha de lavar um prato que come? De fazer preparar uma refeição, de preparar um jantar, de preparar um almoço? O que é que impede? Você tem preparado sua filhinha para ser uma rainha? Você tem preparado seu filhinho para ser um rei? Ou você está colocando eles numa bolha? Cuidado, essa bolha vai estourar. Quando ela estourar,
ela vai voltar para você como depressão, prostituição, homossexualismo, síndrome do pânico, revolta, uso de drogas. Vai voltar para você assim. Se você não preparar seu filho para as derrotas que a vida tem, você vai pagar muito, muito, muito caro. As dores. Eu conheço pais que sentem dores que não precisava sentir, só porque não preparou a sua casa. Eu já fiquei sabendo de relacionamentos que acabaram, sabe por quê? Porque o rei decidiu botar a rainha numa bolha, e quando ela saiu da bolha, que a bolha explodiu, ela não acreditou no cenário que ela encontrou. E aí ela, que achava que o mundo dela era perfeito e encantado, percebeu que o mundo era muito feio, malvadão. E ela não quis mais ficar com aquele rei, porque ela nunca foi uma rainha. Ela era uma pessoa que estava só interessada no reino, nunca gostou do rei. E agora o rei paga uma conta porque ele não soube escolher uma rainha, porque ele não olhou para os atributos que Deus manda você olhar quando você vai escolher uma pessoa para caminhar com você. Prepare os seus para a vida. Lembra, toda vez que você for ensinar algo a seu filho, começa a pensar. Você vai falar assim: não, se eu ensinar isso aqui, ele vai doer muito. Pensa, quando ele estiver no trabalho, na faculdade, na escola, no casamento, no namoro, no meio dos amigos dele, você não vai estar lá. As pessoas malvadonas vão estar lá. Sim, sim, sim. E elas vão fazer malvadeza com ele. Sim, sim, sim. Elas vão maltratar, vão tentar humilhar, vão tentar desmerecer, vão tentar rebaixar. E ele, sim, 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 tem que estar preparado para isso, assim como você está. Ele vai ser perseguido? Sim, sim, sim. E você tem que preparar ele para ser perseguido. E saber como lidar com isso. Se você não preparar a sua esposa para as amiguinhas tóxicas que vão tentar lançar sementes malignas dentro do seu relacionamento, as sementes serão lançadas sim, e elas vão germinar, elas vão acabar com sua família. Se você não preparar a sua esposa para isso. Eu vou contar um testemunho e a gente vai finalizar essa sexta-feira que tá terminando pesada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Olha o que eu vou te falar. A minha esposa, Priscila, um beijo. A minha esposa é a minha primeira fã. Esposa, seja o primeiro fã do seu marido, tá? Você fica lá, você segue 50 mil pessoas, você dá like em tudo que todo mundo posta. E seu marido tá lá no Instagram com 20 seguidores, você não dá um like nas coisas dele. Você não ajuda ele. Seja fã do seu marido, viu? E a minha esposa, ela trabalhava no administrativo de hospitais lá na Bahia. E tinha uma pessoa que perseguia ela. E uma moça perseguia, e todo dia ela falava dessa moça. E teve um dia que essa moça armou uma emboscada para ela. E gerou uma situação toda desconfortável. E ela chegou em casa irritada, soltando cobras e lagartos. Aí ela falou: você acha o que? Eu falei: vamos ver o que Jesus acha? Peguei a Bíblia, abri e falei com ela: que está dizendo que temos que orar por quem nos persegue. Ela chorou: não, eu não consigo orar por essa mulher, eu não consigo. E com lágrimas nos olhos, escorrendo e chorando, eu falei: você consegue. E se você não consegue, eu vou lhe ajudar. Eu peguei a mão dela. Nós dois ajoelhamos ali, ela chorando, lágrimas pingando no chão. E eu falei: você pode até não conseguir, mas eu vou lhe ajudar. Fale: Senhor, Senhor. E ela foi repetindo: eu oro por essa mulher que me persegue. E tarará, e tarará, e tarará. Que o Senhor abençoe ela, prospere ela, bote ela num nível de glória, de honra, um nível diferenciado. Ó Deus, abençoa todas as áreas. E a gente foi orando e ela foi repetindo. E ela chorava. Mas ela orou e abençoou aquela mulher.
Não tem coincidência, irmão. Se você cumpre um princípio, Deus cumpre as promessas. E poucos dias depois, aquela mulher parou de persegui-la, muito pelo contrário. A mulher procurou ela e se desculpou com ela. Oh, meu irmão, se você não preparar a sua família, se você não preparar a sua casa, você vai ser cobrado sobre isso por Deus. Você sabia disso? Você vai ser cobrado. E como vai ser cobrado? Eu quero deixar essa reflexão para você. Você tem preparado a sua família? Ou você tem colocado eles numa bolha que o mundo é perfeito? Pensa sobre isso, tá bom? Um beijo no seu coração. Que você tenha o melhor final de semana da sua vida. Que Deus se manifeste grandiosamente e que a sua casa receba visita de anjos. Ó Deus, que a sua casa seja um ponte de anjos. Ó Deus, que os céus estejam abertos, assim como estava em Betel, onde descia anjos e subia anjos, ó Pai. E quando os anjos subirem, vão levar as nossas orações. E quando os anjos descerem, eles descerão com respostas, com milagres e com bênçãos em nome de Jesus. Amém. Manda esse devocional para uma família que não está sendo preparada como deveria. E o Senhor vai fazer muita coisa, tá bom? Te espero segunda-feira. Fechado? Toca aqui. Deus abençoe.